Nascido no dia 22 de fevereiro de 1918 na pequena cidade de Alton, Illinois, filho de Addie Johnson e Harold Wadlon, nasceu Robert Pershing Wadlon, que era conhecido como o Gigante de Alton ou o Gigante Gentil, como é conhecido até os dias atuais, pois cresceu nessa cidade, então esse apelido foi lhe dado ainda quando jovem. Wadlon nasceu de forma saudável e normal, mas aos poucos foi notado que ele era uma criança mais do que especial. Para se ter uma ideia, nos primeiros 6 meses ele já pesava 13 quilos e no seu aniversário de 1 ano já estava com um pouco mais de 20 quilos, além de ter 100 centímetros de altura, que para uma criança da época de 1 ano não era nada comum. Mas até o momento ninguém sabia que aquele pequeno bebê iria se tornar um dos maiores homens do mundo, no qual se tornaria sua marca e nome muito conhecido. Embora os pais de Robert vissem que ele era uma criança diferente, eles se esforçaram ao máximo para que ele pudesse ter uma vida normal como qualquer outra criança. Sendo o irmão mais velho de 2 irmãos e 2 irmãs, Robert imaginava que faria as mesmas coisas que seus irmãos, por mais difícil que fosse parecer. Mas para se ter uma ideia, com 5 anos, Robert já tinha uma altura de 1,5 m e já usava roupas destinadas aos adolescentes. Já quando ele estava com 8 anos, sua altura já ultrapassava até mesmo de seu pai, que era de 1,79 m. Já na escola, Robert sempre foi uma criança muito inteligente que frequentou a escola. Seu sonho era ser advogado. Em sua escola foi adaptada uma mesa para que ele pudesse estudar e assim fazer suas lições. Devido à grande estatura das suas pernas, teve que ser adaptada a mesa para que ele coubesse na mesma. Enquanto seus irmãos estão no ciclo de crescimento normal, Robert com apenas 13 anos já estava carregando seu pai, de 69 quilos. Além disso, foi considerado um dos escoteiros mais altos do mundo, com seus incríveis 2,20 metros. Por isso, Robert precisou de roupa, barraca e equipamentos feitos sob medida para participar das atividades. Robert consumia 5 vezes mais do que as crianças da sua idade. Seu consumo diário era em torno de 8.000 calorias. Aos 17 anos, Robert continuava batendo recordes. E no ano de 1935, ele bateu a altura de 2,40 metros de altura, tornando assim um dos adolescentes mais altos do mundo. Mas claro, esse é apenas mais um dos vários títulos que Robert foi conquistando ao longo da sua vida. Mas agora, o que causou esse crescimento desenfreado do Robert? E a resposta é que em 1929, um grupo de médicos fez uma análise para descobrir o que causava o seu crescimento, e eles diagnosticaram Robert com hiperplastia da glândula pituitária. Essa condição rara causa um crescimento excessivo rápido, devido a um nível muito alto de hormônio de crescimento humano. Por ser muito alto, Robert tinha uma série de problemas, no qual, devido à sua altura, ele tinha que viver diariamente, como por exemplo, utilizar muletas para poder caminhar. Além disso, tinha pouca sensibilidade nas pernas e nos pés, e seu coração não conseguia bombear sangue suficiente para chegar até a ponta dos seus pés. Aos 10 anos, seus pés foram caracterizados como cianóticos. A cianose de extremidades ou cianose periférica é aquela em que é possível ver a ponta dos dedos e dos pés mais azulados, afetando mais os membros devido à sua locomoção. Mas isso nunca foi um problema para Robert, tanto que ele nunca utilizou cadeira de rodas. Pouco tempo após se formar na escola, Robert entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como o homem vivo mais alto do mundo, com seus impressionantes 2,57 metros e com apenas 19 anos. Mesmo com tudo isso, ele sonhava como todos nós, e um dos seus sonhos era estudar direito. E graças a uma bolsa de estudos, Robert iniciou suas aulas, mas durou apenas um semestre. Uma tarefa simples para nós, mas para ele era um desafio, causando assim um descontentamento de Robert. Por isso ele acabou desistindo da sua faculdade. Mas depois disso, ele nem imaginaria que a sua vida iria mudar por completo. Uma nova história começaria a partir desse dia. Graças à sua história inspiradora desde a infância, Robert foi notado pelo circo Ringling Brothers, que naquele momento viu uma oportunidade em colocar Robert como um dos seus protagonistas do circo e assim contemplar ainda mais o seu espetáculo. Desta vez agora atuando com pessoas de baixa estatura. Com 18 anos, Robert já estava colhendo alguns frutos devido ao seu estilo de vida e sua condição física. É muito comum vermos nos circos pessoas com condições especiais, devido que naquela época o preconceito era algo comum, ainda mais por se tratar de pessoas com características diferentes. E estas pessoas precisavam gerar renda para viver. Dito isso, eles foram para o circo trabalhar e de lá conseguiram muitos frutos. Além disso, os donos do circo estavam procurando impressionar o público que iria assistir.
E Robert Wadlon, um gigante que anda e fala, seria a atração perfeita para impressionar os telespectadores. Durante sua estadia pelo circo, Robert foi chamado como o Gigante de Illinois. E foi colocado como uma das atrações principais do circo, ao invés de secundária, como estava previsto. Apesar de toda a magia do circo, Robert não se deslumbrava com aquilo, visto que ele não era um artista recorrente. Para ele, aquilo era visto mais como um trabalho normal. Robert aceitou trabalhar no circo com as seguintes condições: que ele e seu pai tivessem uma suíte em um hotel, por onde estivesse passando, e todas as despesas pagas. Seu traje no circo era apenas um terno com gravata, e quando pediram para ele utilizar cartola, ele acabou negando. Com o passar do tempo, Robert acabou chamando a atenção de outras pessoas e empresas, e uma delas era a empresa Peter Shoes Company, que no ano de 1938 viu Robert como um grande aliado na divulgação de seus sapatos. Foi-lhe oferecido uma turnê como porta-voz e influencer dos sapatos Peter Shoes. Robert, aquilo era uma ótima oportunidade. Além do alívio imediato, pois ele tinha um pé de 47 centímetros, era bem difícil encontrar um sapato que coubesse nele. Essa característica lhe rendeu o título de maior pé de todos os tempos. A Peter Shoes doou sapatos para ele enquanto estivesse trabalhando. Para Robert era ótimo, pois como era difícil encontrar sapatos desse tamanho, seus sapatos eram feitos sob medidas, com partes em metal e saíam na época por $100 a unidade, o que hoje vale $2.000. Com isso, Robert acabou economizando nas despesas do seu dia a dia. Além de Robert ver uma oportunidade para trabalhar com publicidade, além de ficar se apresentando como uma atração de circo. E aí, tá gostando do conteúdo? Se sim, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e deixe seu like. Isso vai me ajudar muito e mostra pra mim que você tá gostando do conteúdo e quer que eu faça mais. Agora vamos voltar pro vídeo. Diante de tanto sucesso de Robert, seu pai decidiu adaptar seu carro, removendo o banco da frente do passageiro para que Robert pudesse viajar com mais conforto. O sucesso de Robert foi tão grande que ele e seu pai acabaram conhecendo mais de 800 cidades e 41 estados, para promover a empresa de calçados Peter Shoes, viajando mais de 500 mil quilômetros ao longo do tempo. Robert trazia um número considerável de resultado em propaganda para as empresas. Outras empresas não perderam tempo e acabaram enviando outros contratos para que ele divulgasse as suas marcas, enquanto estivesse fazendo o show. Uma empresa chamada Gately enviou uma lâmpada de relógio elétrico no valor de R$ 7,98 para cada cliente que Robert cumprimentava, com a promessa: deixe o garoto do mundo lhe dar o maior presente grátis que já oferecemos. Em um momento em que Robert não estava fazendo shows de circo e divulgando a marca de sapatos Peter Shoes, ele vivia uma vida familiar, com sua família, seus amigos, que tinham o apelidado de Gigante Gentil, fazendo menção ao seu apelido de circo, o Gigante de Illinois. Embora ele tivesse uma notória carreira devido à sua estatura única, isso tornava algumas tarefas simples do dia a dia mais difícil para Robert. Ele vivia em um mundo onde tudo foi projetado para pessoas menores, casas, espaços públicos, locomoção, utensílios, vestuários e etc. Robert teve que fazer algumas adaptações no seu dia a dia para poder realizar algumas coisas que para nós é comum, como por exemplo sentar à mesa para almoçar. Robert não conseguia dobrar as pernas, isso acabava se tornando incômodo para ele. Com medo de derrubar tudo em sua volta, por isso ele tinha que permanecer com as pernas retas, e ainda assim correndo o risco de que alguém tropeçasse nele. Suas roupas eram todas feitas sob medida, e tinham 3 vezes materiais que uma roupa comum de um adulto. Quando se hospedava em um hotel, Robert tinha que pedir para juntarem as camas, pois em uma cama de casal comum ele não cabia. Agora, tarefas como ir ao cinema estavam fora de cogitação, pois era difícil por ser um gigante da vida real. A casa perfeita. Em 1937, seus pais tiveram a brilhante ideia de fazer uma casa dimensionada para a estrutura de Robert. A porta teria 2,70 metros de altura e o teto 3,30 metros de altura. E até os degraus da casa teriam 60 centímetros de altura. Tudo nessa casa seria projetado especialmente para Robert, inclusive os móveis e uma banheira de 3 metros que custaria $1.000 para ser feita. Devido ao alto custo da construção, ela nunca foi feita e o projeto acabou sendo encerrado. Embora Robert já tivesse se despedido do show business, por onde ele passava ele arrastava multidões. Todos queriam conhecer o Gigante Gentil de Illinois. Em 2 de junho de 1936, um médico visitou Robert para fazer uns exames, mas ele foi rude com Robert e logo os exames não foram feitos. Como forma de vingança, esse doutor publicou um artigo em um famoso artigo de medicina onde citava sobre os processos mentais de Robert, que segundo ele se mostravam como introvertido e mal-humorado, e que estava amargurado devido à sua condição. Com certeza a família de Robert não gostou nada desse artigo e acabou processando o doutor por difamação e cobrou um valor de $100.000. O julgamento aconteceu e foi um grande evento para a mídia, e diversas pessoas esperavam eufóricas por esse momento no lado de fora do tribunal. Infelizmente a família Wadlon acabou perdendo o processo,
depois que o juiz concluiu que talvez a conclusão do doutor não fosse a exata no dia que o conheceu. Em 1940, aos 22 anos, Robert estava se movimentando com uma bengala e um suspensório de ferro para que suas pernas pudessem suportar sua altura. E seu peso também. Devido à falta de sensibilidade na extremidade de sua perna, Robert não reparou que um dos seus suspensórios estava raspando em sua perna. E foi durante uma celebração em Manistee, onde ele estava representando a marca de sapato no qual era patrocinado, que se formou uma bolha em seu tornozelo. E rapidamente causou uma infecção, e os médicos dos hospitais locais não queriam atender Robert, devido à estrutura dos hospitais que não comportavam seu tamanho, e logo assim a infecção foi se alastrando. Graças à sua condição, Robert tinha um sistema de imunidade muito baixo, causando assim problemas maiores, como uma febre de 40 graus. Logo depois, os médicos foram obrigados a fazer uma transfusão de sangue em Robert, mas nesse momento já era tarde demais. No dia 15 de julho saiu a notícia em que o homem mais alto do mundo estava morto. Isso 18 dias após ele ter contraído essa infecção que acabou com sua vida, enquanto ele dormia. Ele foi medido pela última vez com 2 metros e 72 centímetros e pesando quase 200 quilos. Robert foi sepultado em sua cidade natal, Illinois, em um caixão de concreto de 370 centímetros e 81 centímetros de largura, pesando aproximadamente 439 quilos. O caixão era tão grande e pesado que ele não cabia no carro fúnebre, tendo que uma das partes ir para fora. Além disso, foi necessário a vinda de 20 homens para carregar o caixão até a cova. Mas o mais incrível era o carinho que o público tinha por Robert. Em seu funeral foram mais de 40 mil pessoas dar o último adeus ao gigante gentil de Illinois. Robert Wadlon deixou um legado enorme. Em 1925 foi feita uma estátua em sua homenagem em sua cidade natal, além de outras réplicas pelo mundo, como mostra as imagens. Robert com certeza será lembrado sempre como o gigante gentil. Se você gostou desse vídeo, do conteúdo dele, deixe seu like pelo vídeo e por Robert também. Te vejo no próximo vídeo.